Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Uau, que alegria estar aqui, né? Primeiramente agradecer a Deus, também ao pastor Carlos, pela confiança, né? Em abrir aqui a tribuna, motivo de muita alegria. Confesso que eu estou também, faz tempo que eu não me sinto assim, nervoso, né? Como se fosse a primeira vez. A bancada aqui está interessante, pastor Carlos vai lá, tem ali o Rodrigão, Calça Lemos e fora vários irmãos aí, conhecedores, amantes da palavra. Essa é uma igreja bíblica. Para mim foi muito importante, já falei isso aqui quando dei uma saudação, ter chego até aqui. O Nivaldo é meu amigo de longa data, né? Tem lá os seus cabelinhos brancos, seus 60 e alguns anos, né? E ele perguntou para mim, como é que você veio parar aqui? Ele perguntou agora há pouco ali atrás para mim. Eu falei, não sei, eu só sei que eu vim, né? E eu acredito que tudo tem um trabalhar de Deus, um agir de Deus sobre as nossas vidas, né? E como isso é maravilhoso. Ontem eu falei com o Miguel, né? Se ele conseguia me ajudar. Tem um louvor que eu costumava cantar bastante. Eu gosto de, antes de trazer a palavra, cantar um pouquinho, que nem carro-álcool, né? Eu canto, eu vou me aquecendo. E eu pedi ontem a gentileza, né, para o Miguel, de me ajudar. Ele ficou um pouquinho mais aqui comigo, junto com, cadê ela? A irmã, cadê ela? Chama ela, pelo amor de Deus. E os irmãos foram me ajudar, né, para poder cantar esse louvor que faz mais de ano que eu não canto, né? Eu estou emocionado, se eu chorar no meio do louvor é emoção. Mas vamos lá, né? Esperar que tá aí, eu esqueço o nome dela, Lohane, vai me dar uma ajuda. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos lá. O louvor chama Aleluia. Pode ir. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti,
anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 glória a Deus. Ai, foi. Uau. Jesus. Obrigado, irmã Lorraine. Ai, Jesus, obrigado. Obrigado aos irmãos aí que cantaram juntos. Ficou bonito, viu? Uau. Bom, irmãos, eu vou trazer uma palavra hoje aqui para vocês, que está no livro do profeta Jeremias. O capítulo vai ser o de número 1. Jeremias capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o versículo 19. Nós vamos ler então o capítulo inteiro, ok? Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze.
contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Deus seja louvado, pode sentar. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, Pai. Lemos a Tua palavra, Senhor, Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é transcendental, Senhor, porque ela não está limitada a um tempo, meu Pai, ela é eterna. Senhor, muito obrigado, Pai, que o Senhor possa falar com cada um de nós, com o Teu povo, com a Tua igreja, por meio destes versículos que lemos. No nome de Jesus eu te peço, para a glória do Senhor, amém. Irmãos, quando comecei a ler um pouco sobre Jeremias, parei para pensar sobre... Bom, Jeremias é um livro extenso, né? Existe uma série de lições que poderiam ser extraídas deste livro. Mas eu extraí uma lição que foi muito importante para a minha vida, eu espero que seja para a sua. E com base nessa lição, eu dei o título para essa mensagem. E o título dessa mensagem é O Paradoxo Sucesso do Ministério de Jeremias. A palavra paradoxo pode significar controverso, é um pensamento que pode gerar diferenças, né? Então, o paradoxo sucesso do ministério de Jeremias. Qual foi o sucesso de Jeremias ao longo do seu ministério? Espero conseguir responder bem essa pergunta até o final dessa mensagem. Bom, para construir essa palavra, eu assisti pelo menos umas 35 vezes o pastor Carlos pregando para tentar construir uma coisa mais de acordo. Então eu quero começar falando de forma bem rápida sobre o propósito do livro de Jeremias. O propósito de Jeremias era conclamar o povo de Judá ao arrependimento. E por que isso? Essa resposta está praticamente aqui no versículo que lemos, no 1,16, parte B, porque o povo vivia uma vida de apostasia. O povo vivia queimando incenso a deuses estranhos e adorando a obras feitas por suas próprias mãos. O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E Deus então levanta Jeremias para chamar o povo ao arrependimento. Até porque Jeremias já enxergara o mal que vinha do norte, a saber, a Babilônia que se levantaria como um instrumento de Deus para... como um instrumento do Senhor para julgamento daquela nação, Judá. Ora, Jeremias, cujo nome em hebraico, eu vou arriscar aqui, Yirmiyahu, né? Significa Javé exalta ou Javé funda. Seu nascimento, estima-se que ocorrera por volta de 640 a 645 antes de Cristo. Era filho de Uquias, conforme lemos aqui, logo nos primeiros versículos, que era sacerdote do território de Benjamim. Ele habitava na cidade rural de Anatote, que ficava aproximadamente de 3 a 5 quilômetros distantes da capital, Jerusalém. Bom, seu ministério profético teve início no 13º ano do reinado do rei Josias, conforme lemos no 1, versículo 2, aproximadamente no ano de 627 a.C., e estendeu-se por 40 anos, passando pelos reinados dos reis Joacás, Jeoiaquim, Joaquim, também traduzido como Jeconias, e Zedequias, sendo este último, Zedequias, o último rei de Judá, até a sua destruição em 587 a.C. Algumas tradições registradas por Jerônimo e por Tertuliano indicam que a morte de Jeremias ocorreu por apedrejamento em Táfnis, lá no Egito, por seus conterrâneos que fugiram para lá. Uma outra tradição afirma que Jeremias escapou para a Babilônia e viveu por lá em paz e assim morreu. No entanto, nenhuma dessas tradições
pelo menos dentro de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei, nenhuma dessas tradições tem um valor muito forte, então nós não temos certeza clara sobre como ou quando Jeremias de fato morreu. Sobre a chamada desse homem, e aqui o negócio começa a ficar cada vez mais interessante, Jeremias iniciou seu ministério aproximadamente 60 anos depois da morte de Isaías. Teve como contemporâneos os profetas Sofonias, Abacuque e Daniel. Seu chamado foi estabelecido por Deus antes mesmo do seu nascimento. Nós lemos isso em Jeremias 1, versículo 5. Jeremias demonstrou uma relutância no momento da sua chamada, conforme lemos em 1,6, por achar-se incapaz de exercer tamanho ministério por conta da sua idade. Quando Jeremias fala, Senhor, eu sou uma criança, a palavra hebraica usada para criança aqui no texto é Naar. Essa palavra Naar, ela pode indicar uma extensa variedade de idades. Por exemplo, uma criança ainda por nascer, nós encontramos esse termo em Juízes 13, versículo 5. Uma criança ainda não desmamada, esse termo também aparece em 1 Samuel 1, 22. Um moço com 17 anos, Gênesis 37, 2. Um homem de 30 anos, Gênesis 41, 12. Entre outros exemplos que eu poderia citar aqui. Então, analisando apenas a palavra Naar, fica difícil de estabelecer qual era a idade dele para ele se considerar tão inapropriado para o chamado que vier da parte do Senhor. Jack London, um membro vitalício da Universidade de Cambridge, apresentou uma análise literária que separa Jeremias 1, do 4 a 12, de Jeremias 1, do 13 ao 19, indicando que a chamada de Jeremias ocorrera aproximadamente aos 13 anos de idade. No entanto, o início do ofício dele como profeta foi aproximadamente aos 18 anos, após o rolo ter sido encontrado no templo durante o reinado de Josias, fato esse que pode ser encontrado em 2 Reis 22, 3. Bom, a maioria dos estudiosos, eles não aceitam bem essa ideia de Jack London, que separa a chamada do início do ministério, mas entendem como algo de muito valor a referência que ele faz da idade jovem, 13 anos. Se a gente fosse avaliar o fator cronológico como uma indicação para a idade de Jeremias no momento da sua chamada, e se considerarmos que ele nasceu entre 640 e 645, e que o início do seu ministério ocorrer em 627, então nós de fato temos que a possível idade de Jeremias, quando de sua chamada, pode ter ficado entre 13 e 18 anos de fato. O que me faz entender com maior clareza o receio que Jeremias demonstrou por uma chamada tão profunda, por uma chamada tão grande, para desafiar reis, líderes, sendo ainda realmente tão novo em idade. No entanto, de que forma o Senhor respondeu para ele a este temor, a este medo? O Senhor respondeu para Jeremias com uma promessa. E essa promessa a gente enxerga no capítulo 1, nos versículos de 8 a 10. O Senhor disse assim: diante do medo, diante do temor exposto por Jeremias, o Senhor responde para ele: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Agora eu falando aqui um parênteses. Jeremias, sou eu que vou falar através da tua boca. Você pode ter pouca idade, mas sou eu que vou falar através de você. Não tenha medo. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, para o medo de Jeremias, para o temor de Jeremias, Deus entrega uma resposta, uma promessa para ele, dizendo: eu estou contigo. E eu entendo Jesus dizendo a mesma coisa: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa palavra eu tenho certeza que não foi algo só para os discípulos, só para aqueles 500. Não, Jesus entregou essa palavra para cada um de nós. Eis que estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor está contigo.
algumas características pessoais do profeta Jeremias. E cada vez que eu fui escrevendo aqui, a lágrima foi começando a escorrer aos pouquinhos. Jeremias é frequentemente apresentado como um profeta chorão, um ser humano emotivo, amante de seu povo. Você vai encontrar isso em Jeremias capítulo 9, versículo 1. Eu vou fazer questão de ler esse versículo aqui e vou buscar aqui na Bíblia. 9:1 diz assim: ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Jeremias carregava consigo temores normais de qualquer ser humano. Ei, Jeremias era que nem eu e você. Nós encontramos isso em 1:6, quando ele expressa o temor pela idade dele, pela limitação que ele enxergava ter. Nada parecido conosco, né? Quando o pastor Carlos falou para mim: você prega domingo? Eu falei: Senhor, não passo de uma criança. E eu só estou aqui porque eu estou crendo, me agarrando na promessa que Deus fez para Jeremias. Eu falei: deixa eu me agarrar nela também, Senhor. Nós somos iguais, nós somos normais. Jeremias era um ser normal. Jeremias tornou-se forte e corajoso no Senhor. Onde vemos isso? Jeremias 1:18. Esse eu quero ler também. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Jeremias se fortaleceu no Senhor. A força e a coragem que ele precisava para ir não vinha da parentela dele, não vinha de amigos, não vinha de ninguém, porque dificilmente ele encontraria apoio quando começasse a proclamar a palavra de Deus. Mas a força dele e a coragem necessária vinha de Deus para a vida dele. Jeremias era um servo fiel. Outra característica dele: mesmo diante de perseguições impostas à sua pessoa, Jeremias se mantinha fiel a Deus e ao seu chamado. Você pode encontrar referência disso lá em Jeremias 26, do 8 ao 9. Analisando um pouco o contexto histórico em que Jeremias estava, dá para entender a situação crítica, caótica, espiritual, política que Judá estava vivendo. Vou citar pelo menos 5 pontos. Primeiro, o povo de Judá estava mergulhado na idolatria. Já lemos isso aqui na própria palavra. Edificaram diversos altares, tornaram-se apreciadores da entidade amonita Moloque, praticavam astrologia, adivinhação, entre muitas outras atrocidades. Nós encontramos isso em Jeremias do 2:1 até o 3:5, também uma outra referência, Jeremias 7:18. Também dentro desse contexto, nós percebemos a rápida ascensão do Império Babilônico como poder dominante, que derrotou o Egito e a Assíria em Cárquemes, acho que é assim que fala, Cárquemes, em 605 a.C. Vemos também um cenário em que perversos sucessores ao trono de Judá apareciam após a morte de Josias, porque Josias veio de um vô terrível, de um pai terrível. Manassés, Deus que nos acuda; Amon, Deus que nos livre. Aí vem Josias, e aí quando é encontrado o rolo no templo e etc, e desperta nele um sentimento reformista. Mas quando Josias morre, o que vem também é só encrenca pela frente. Falsos profetas dentro do povo, desvirtuando as pessoas da verdadeira mensagem. Jeremias 28, do 1 ao 17. Jeremias 29, do 1 ao 23. Depois você lê, senão a mensagem vai até amanhã de manhã. E um povo endurecido, é o 5º ponto. Um povo endurecido, que se recusava a dar ouvidos à mensagem do Senhor, que se manifestava por intermédio do profeta Jeremias. Em Jeremias 26, 9 diz assim: por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade desolada e sem habitantes?
Por que você está profetizando isso, Jeremias? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Quem foi que se ajuntou contra Jeremias? O povo todo que estava ali na casa do Senhor. Irmãos, olha o cenário em que este homem estava inserido. Esse último ponto que citei agora nos faz perceber o quanto a mensagem e o chamado de Jeremias de fato foram desprezados por todo o povo. Como então, diante de toda essa situação exposta, conseguiríamos entender a eficácia ou mesmo o sucesso do ministério desse profeta? Então, fiz um paralelo entre o profeta Jeremias e o profeta Jonas, analisando pelo menos 4 critérios, e enxerguei um cenário extremamente antagônico entre ambos. Primeiro critério que eu estabeleci foi o período de tempo da mensagem. Aleluia. Enquanto Jeremias alerta o povo de Judá, ao longo de 40 anos, Jonas desenvolve a sua mensagem em Nínive por 3 dias. O segundo critério foi o acervo profético. Jeremias desenvolve diversas profecias ao longo de todo o seu ministério. Os capítulos de 1 a 24 retratam muitas delas. Antagonicamente a isso, o profeta Jonas entrega uma mensagem equivalente a 5 palavras hebraicas, dizendo aos ninivitas que se eles não se arrependessem ia ser destruído. Olha a diferença. Terceira, essa é forte, meu irmão. Essa é profunda. O amor pelos destinatários da mensagem. Enquanto Jeremias chorava pelo povo, sofria pelo povo, lemos isso em Jeremias 9:1. Jonas, ao contrário, esperava pelo fim dos ninivitas, por conta de toda a maldade que aquele povo praticava. O quarto e último critério que estabeleci neste comparativo é a aceitação ao chamado. Jeremias, mesmo achando-se incapaz, com temor e tremor diante da chamada do Senhor, ele aceita o propósito. Ao contrário disso, Jonas foge, buscando uma cidade mais de 3.000 quilômetros de distância do lugar original para onde o Senhor estava mandando ele ir. Paradoxalmente a isso, temos que mesmo diante dessas dramáticas diferenças entre ambos, Jeremias e Jonas, podemos observar uma coisa extremamente interessante. O que a gente observa? Que mesmo Jonas, não querendo a chamada, fugindo dela, odiando o povo e querendo que eles morressem, pregando um acervo profético composto de 5 palavrinhas, e ao longo de apenas 3 dias, converteu a nação inteira. Jonas 3:5 você encontra isso, e depois isso é confirmado lá em Mateus 12:41. E Jeremias? Converteu quantos? Fracassado. Será? Será que podemos dizer que Jeremias foi um fracassado? Um homem como esse foi um fracassado? Não há dúvidas aqui entre nós que Jeremias é considerado um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, com uma quantidade relevante de palavras proféticas proclamadas durante 40 anos ao longo do reinado de 5 reis. No entanto, também não podemos negar, sob hipótese alguma, que Jeremias não obteve uma resposta positiva da audiência, para as pessoas a quem as palavras dele estavam sendo entregues. Ao contrário, sua mensagem foi desprezada pela nação, o que os levou à total
ruína. Diante de todo esse cenário, como podemos entender então o sucesso de Jeremias em relação à sua chamada? Como ou sobre qual critério nós deveríamos avaliar o sucesso de um cristão em seu ministério? Será que uma igreja superlotada, com milhares de milhares, com centenas de pessoas, é um fator determinante para o sucesso de um líder? Será que este fato isolado determina que alguém deu certo? Será que ter programas em rádio e televisão são fatores determinantes? Esse teve sucesso, olha, está na rádio, olha, está na televisão. Será? Lembro de um versículo que diz assim, não lembro onde está. Diz assim: para que pregando eu mesmo não seja achado em falta. Será que dominar todo o conhecimento do mundo, será que dominar todo o conhecimento das Escrituras é um fator determinante para dizer este ou aquele teve sucesso? Ou é um homem ou uma mulher de sucesso? Para começarmos a responder essas perguntas e outras que talvez a tua mente tenha feito, primeiramente precisamos analisar e entender a definição da palavra sucesso. Sucesso vem do latim success. Acho que é isso assim que fala. Se não for, o latim que me perdoe. A palavra carrega o significado de êxito. No dicionário Michaelis, a definição de sucesso é bom resultado, êxito. No dicionário Léxico Online, significa pessoa ou coisa que obtém boa aceitação ou vitória. Esse tipo de definição, ela é perigosa, porque pode nos remeter a um pensamento de que sucesso esteja intimamente ligado a dinheiro, carro, aplausos. A todos estarem prostrados aos seus pés, te aplaudindo e te querendo por perto, porque você é uma grande pessoa. Essas definições de sucesso nos levam a esse tipo de pensamento. E então, eu decidi buscar um pouco mais o entendimento sobre sucesso e o que algumas pessoas falam sobre isso. Um dos que eu achei foi Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, que disse assim: sucesso é a capacidade de ir de um fracasso para o outro sem perder o entusiasmo. Denzel Washington, ator americano, disse que a definição de sucesso varia de uma pessoa para outra, sendo que para ele, sucesso é alcançar a paz interior. John C. Maxwell, importante escritor americano, definiu o sucesso como o fato de conhecer o seu propósito na vida, crescer para atingir seu potencial máximo e lançar sementes que beneficiam os outros. Quando você enxerga o sucesso como uma jornada, elimina o problema de ter de chegar a um nebuloso destino final. Warren Buffett, bilionário e investidor americano, para ele a definição de sucesso é poder chegar aos 80 anos e ainda ser amado por alguém. E aí então, eu fui buscar o que possivelmente o grande apóstolo Paulo pensa sobre sucesso. E ao meu ver, ele definiu o sucesso muito bem em Filipenses 3, do 7 ao 11, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Uau. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição
e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para Paulo, sucesso era Cristo, era estar com Cristo. O glamour humano, todas essas coisas ele considerava como perda, por amor àquele que o havia chamado. Para mim essa é a definição de sucesso de Paulo, sem usar o termo sucesso necessariamente. Voltando para a vida de Jeremias, concluo então que a definição de sucesso de fato não pode se tratar de algo quantitativo. Sucesso não tem a ver com quanto você tem no banco, qual é a chave do teu carro. Isso são coisas que vêm e vão, meu irmão. Esse tipo de situação são critérios adotados pelo mundo de sucesso. Olha, aquele homem é um homem de sucesso. Por quê? Porque ele construiu uma grande empresa. Aí eu lembro daquela parábola, né? E agora? O que tu tens, para quem ficará? Ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça, nem o ladrão rouba, nem... né? Então, se eu não posso definir o sucesso do ministério de Jeremias com base nesses padrões que nós normalmente somos arremetidos a pensar sobre, eu destaco então ao menos 6 pontos da vida de Jeremias, para começar a mostrar que ele não foi um fracassado. Pelo contrário, foi um homem de grande sucesso. E por que isso? 1. Jeremias não desistiu de pregar durante 40 anos para uma nação que desprezava a sua mensagem. Ele poderia ter desistido. Ele podia ter chutado o pau da barraca e falar: chega, não aguento mais falar para vocês. Se explodam, estou indo embora, vou para outra terra. Ele não fez isso. Ele continuou insistindo, perseverando no chamado que o Senhor lhe entregara. 2, Jeremias, mesmo tendo tido o desejo de largar tudo, porque ele teve esse desejo, ele teve a palavra de Deus como fogo ardente em seu coração. Sabe onde está isso? Jeremias 20, versículo 9. E eu vou ler. Diz assim: 20, versículo 9. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias não podia se calar. O fogo da chamada, da palavra do Senhor era muito forte dentro dele. E eu te convido a manter acesa essa chama do Espírito, da palavra no seu coração, para que nada nem ninguém seja suficientemente forte para parar você em momento algum. A vida pode te apresentar situações difíceis, a vida pode te colocar desafios hercúleos para serem resolvidos, mas não desista, não pare. 3, Jeremias creu em Deus para ajudá-lo em suas debilidades. Já vimos isso mais cedo. Jeremias, 4 ponto. Jeremias aceitou uma vida solitária em obediência ao Senhor, não constituindo uma família para si. Jeremias 16, 2. Quando o Senhor disse para ele: não tome família para si. Imagina. Eu fico imaginando a dor de um homem que talvez quisesse casar, de um homem talvez que tivesse apaixonado, não sei se estava, mas imagina que estivesse. E aí o Senhor fala: não, vai ser uma vida solitária. Obediência. O nome disso é obediência.
Quinto, quando exposto a condições de morte, permaneceu firme. Sexto, quando a cidade foi destruída, ele poderia agir como muitas vezes nós temos vontade, né? Ah, eu avisei, bem feito, falei 40 anos para vocês. Ao contrário disso, Jeremias lamentou. Eu encontro isso em Lamentações 5, do 21 ao 22. E quanto a nós, irmãos? O que podemos aprender com tudo isso? Será que estamos desistindo de orar por aquela pessoa difícil? Será que estamos desistindo de anunciar a palavra para aquelas pessoas que, por mais que você fale, parece que você está dando um murro em ponta de faca? Eu te convido a olhar para a vida de Jeremias, porque Jeremias deixou um legado para nós. Um legado que grita dizendo: não desista. As pessoas podem não ouvir a sua voz, podem insistir em continuar errando, mas você deve insistir em continuar pregando. Você deve continuar insistindo em ser a bênção que Deus chamou para ser. Porque o comportamento daquele povo não moldou a ação e a atitude de Jeremias. Jeremias se fez moldado por Deus. Partindo já para parte da conclusão da minha mensagem. O fato de Jeremias não ter sido aceito não o torna um fracassado em seu chamado. Pois mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas, Jeremias continuou fiel ao seu Deus, que prometeu estar com ele e protegê-lo contra todos os levantes. Jeremias 1,19. O legado deixado por esse profeta deve sim contagiar a você, contagiar a mim, contagiar a cada um de nós, e nos fazer entender a importância de permanecermos fiéis até o fim, independente do número, independente dos aplausos, independente de dinheiro, independente de qualquer outra circunstância. Tudo deve ser considerado como perda, porque o que importa para nós é termos a revelação de Cristo Jesus em nossas vidas, é termos o Senhor como Senhor da nossa história, da nossa existência. É isso que devemos perseguir. O sucesso então do profeta não está determinado pela quantidade de pessoas que o reconheceram, ou mesmo que aceitaram as suas palavras, porque foram poucas ou quem sabe nenhuma. Mas o sucesso do chamado de Jeremias certamente está determinado pela fidelidade que ele teve, mesmo diante do cenário mais desafiador. Em 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. O que Deus espera de você é que você seja fiel. O que Deus espera de você não é que você dê o seu dízimo e a sua oferta para receber 100 vezes mais. Deus não espera isso, porque com Deus não se barganha. Deus espera que se você oferta e dizima, você o faça por amor, por fidelidade ao Senhor e não a pessoas ou a quaisquer outros motivos. Se você levanta a tua mão para adorar, não é para o pastor ver, mas é para o Senhor enxergar a tua adoração e receber como incenso suave as narinas dele. Tudo o que fazemos, devemos fazer para e pelo o Senhor das nossas vidas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por fim, não foi Jeremias quem não obteve sucesso, meus irmãos, mas sim o povo, ao decidir não dar ouvidos à voz do Senhor através do profeta. Jeremias sim, permaneceu fiel,
E é exatamente isso que eu e você devemos ser: fiéis até o fim. Fiéis até o fim. Não importa os aplausos, não importa. Não importa. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe sem ela ser cristã. Eu desde pequenininho falava: mamãe, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. E eu tô... E minha mãe falava assim para mim: filho, pregue para uma pessoa como se você estivesse pregando para 1000. E pregue para 1000 como se você estivesse pregando para uma. Porque não é a multidão, é o amor que você tem que ter por cada vida. É o amor que você tem que ter por cada pessoa. É isso que verdadeiramente conta. Nós somos ligados pelo amor, irmãos. Pelo amor em Cristo Jesus. É isso que deve nos ligar, é isso que deve nos unir. E o que for contrário a isso tem que sumir da nossa vida. Tem que ser anulado da nossa existência. Ninguém é mais do que ninguém, menos do que ninguém. Às vezes a gente se coloca diante de uma pessoa importante aos olhos do mundo e a gente se sente intimidado diante dele, diante dela, porque tem muito dinheiro, porque tem muito isso, muito conhecimento, muito aquilo. Não. Nós não devemos nunca deixar a simplicidade que é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então eu quero poder olhar para você e dizer: eu amo você, eu amo você, eu amo você. Meu pastorzinho lindo, te amo muito. Elbizinho, coisinha linda. Às vezes parece aquele bonequinho de Pernambuco, sabe? Uma coisinha linda, te amo. Amo você, meu irmão. Amo você, amo. É isso. Sendo fiel dia após dia. Porque o teu sucesso não está determinado por quantas pessoas dizem sim à tua mensagem, mas pelo fato de você continuar pregando a mensagem. Eu não vou me considerar um pai de sucesso se o meu filho se tornar grande em alguma coisa. Eu vou me considerar um pai de sucesso se eu fizer tudo que está ao meu alcance e dentro do que a palavra diz. O que ele vai virar são escolhas dele. Já nem sei quanto tempo eu estou falando. Então eu não sei quanto tempo tenho ainda, porque me perdi no horário. Dá uma dica aí, pastor. Mas já estou encerrando. Eu quero agradecer cada um de vocês por ter emprestado o ouvido de vocês por alguns minutos para ouvir a palavra do Senhor, mas através da minha boca. Faz quase 1 ano que eu não prego. Por um contexto de me desliguei de uma igreja, fiquei vagando por aí sem saber para onde vir, e aí cheguei aqui e estou tão feliz de estar aqui. Então, para mim, essa mensagem hoje, ela tem um duplo sentido, inclusive emocional. E a mensagem que eu não quero que você esqueça nunca, carregue sempre com você. Não importa o que te aconteça, continue amando ao Senhor, porque é o amor que vai te fazer permanecer fiel, e fiel até o fim, em nome de Jesus. Amém? Amém?
Eu gostei tanto desse fundinho que eu quero louvar essa música. Posso terminar com louvor? Você vê que eu começo e finalizo com louvor, né? Amo cantar, Jesus. Eu tô com a garganta seca. Ô, Nivaldo, meu amigão, será que uma aguinha pra mim, vai? Uau, pronto, o irmão Elton, acho que acertei o nome. Tá me ajudando, obrigado. Não sobrou muito gogó. O Senhor e muito digno de louvor. Vamos ficar de pé, vai. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a contra. Por isso, olha que lindo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, aplauda Jesus, aplauda bem forte porque Ele é fiel. Aleluia, 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 santo é o Senhor, glorificado seja Deus. E eu quero finalizar orando ao Senhor mais uma vez. Senhor, mais uma vez ergo a minha voz a Ti, junto com os meus irmãos, para Te agradecer. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por tudo, Senhor, o que ouvimos. Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós carecemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis. Que a Tua palavra, Pai, arda em nosso coração como fogo, Senhor, a cada dia. Pai, se em algum momento, Pai, pensarmos, Pai, ligeiramente em parar, que este fogo, meu Pai, esteja aceso de uma tal forma que nos torne incapaz de fazê-lo, para a glória e para a honra do Senhor. Pai, isto é o que se espera dos seus encarregados, que sejam fiéis, e que cada um de nós sejamos fiéis a Ti, hoje e até o fim dos nossos dias, para a glória e honra do Senhor. Eu assim te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.